estou aqui com o meu grande amigo Rômulo de Abreu, mais conhecido como Maverick de Abreu. Aliás, por que Maverick? Bom, Zé, não, calma, você já vai contar sobre isso, tá? Enfim, é uma das coisas. A gente tá fazendo esse podcast aqui porque o Rômulo é um cara que eu conheci aqui nesse bar, que é o espaço que ele trabalha, é o bar que ele opera. E, cara, o simples fato de você beber um drink aqui traz muitas histórias, traz muito conhecimento, e esse cara é um fera sobre isso. É um cara que me ensinou muito sobre como se portar num bar, sobre como entender um drink, e a gente pensou, na verdade foi ideia dele, mas a gente pensou em colocar de fato isso à prova num podcast sobre as histórias que envolvem o mercado de coquetelaria, certo? Difícil falar, né? E nada melhor que a gente fazer, colocar isso pra galera ouvir, enfim. Então, queria que você começasse apresentando, falando seu nome, depois o seu nickname, enfim, é com você. Bom, Zé, primeiro agradecer aí, se não fosse o grande Zé Penha, né, que é uma enciclopédia ambulante e etílica também, né? Conhece muito. E é muito fácil você servir uma pessoa que conhece, né, de coquetel, mas não quer conhecer mais que você. Ter a humildade de falar, eu sei, mas eu quero aprender com você. Então sempre foi um prazer. E como você falou, né, num dos mandamentos dos 10 mandamentos dos barmans, existe um que é faça do cliente um amigo, nunca de um amigo um cliente. Então o nosso caso foi mais ou menos assim, né? A gente se tornou amigo aí dessa relação comercial. Mas eu sou o Rômulo de Abreu Rodrigues, né? O Rodrigues tem um grande motivo por eu não usar muito, porque minha família, a família do lado do meu pai é muito grande, muitos primos meus têm o nome Rodrigues, sobrenome. E o Abreu não, só tem mulher. E ele vai morrer esse sobrenome. Então, para eu mostrar, homenagear a família de parte da minha mãe, eu decidi levar esse sobrenome adiante. E depois, concurso público, exército, essas coisas todas te chamam pelo sobrenome menos comum. É o Rômulo de Abreu e o Maverick para alguns. Tem algumas já é um nome já de bartender, né? Já tem uma coisa, já tem um diferencial ali, já não é... Porque às vezes o cara é bartender, é barman e tal, mas ele não se preocupa muito com essa questão do marketing pessoal, de realmente assinar a própria... Tem muito disso ou não? Os caras no mercado, assim, eles têm essa preocupação? Foi assim que você falou, não, eu preciso fazer uma marca para mim? Foi e não foi. Porque era um apelido, né, guardado, como vários outros que você carrega, né, pelo filme Top Gun, né, que vai lançar aí, ou Top Gun Maverick, né, mas pelo Tom Cruise, que por coincidência fez também Coquetel, filme que me fez ser bartender, né, quando eu assisti. Aliás, uma das coisas muito interessantes de estar sempre com o Rômulo é que a gente conversa muito sobre culturas que vão além do drink, né? Sim. E uma das coisas que puxa muito a história dos drinks clássicos é as cenas de cinema, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso e tal. Acho que até rende um episódio um dia. Sim. Mas enfim, continua aí. Eu acho que rende um podcast, um canal só pra isso aí. Exatamente. Vamos ver, deixe nos comentários aí as 5 primeiras pessoas. Boa. Vamos lá, né? Então... Só não vale os drinks do Chaves, né? O suco de tamarindo lá. Enfim. Não, quem sabe? Pode. É um clássico, é um drink clássico da cultura. Sem álcool, né? Mas exato, enfim. Então foi isso. O Maverick foi por isso. E depois, quando fui crescendo, jogava bola e corria, e o pessoal achava que era por causa da velocidade. E quando foi crescendo, porque eu aguento beber bem, né? Aí fala que é um V8. E eu decidi, pela viagem icônica que eu fiz para Cuba, um bartender me chamou de Maverick e isso me emocionou muito, né? E, cara, na hora assim foi como um chamado, né? Mas ele te chamou, ele te deu esse apelido na hora ou você já tinha falado, já tinha... Não, foi místico, foi tipo, ele chegou e falou: ô Maverick, vem aqui, do que você me chamou? Ele, não, desculpa, né? Os cubanos são muito educados. Ele, não, desculpa, é porque você bebe muito. E eu chorei, porque eu falei, nossa, e eu voltei batizado. Eu falei, não, eu vou levar esse nome comigo, pensando numa marca, futuramente de rum brasileiro, quem sabe, né? Sim. Aí, gente que está produzindo rum, fala comigo aí. E você foi para Cuba, aliás, para estudar mais sobre drinks, né? Total. Tá, a gente vai falar só da viagem, mas enfim, vamos então já fechar a questão do seu nome e um pouco da sua história, como você começou na coquetelaria, como que você chegou aí a... Eu não vou citar nomes aí, porque pode ser que a galera aí fica meio incomodada, né? Ou
prejudicar alguns casamentos, mas eu fui um moleque de periferia, como muitos no Brasil, e chegou um rapaz que namorava uma vizinha, ele foi morar lá na vila que eu morava, e ele trabalhava como segurança de balada, e ele contava as histórias, cara, nossa, eu pirava nas histórias. Falava, eu peguei um cara e bati, eu peguei uma mina e fiquei com duas, e aquela coisa era muito mística pra mim. E ele falava dos drinks, coquetéis, e eu ficava imaginando aquela cena toda. E um dia ele me convidou pra trabalhar, mas ele falou, você tem que ter 18. Eu não tinha 18, tá? Não sei, eu vou ser preso se eu falar isso aqui. Acho que agora prescreveu já. Não, tranquilo. A galera que tá vindo isso aqui acho que já é um pouco mais grandinha, então. Que eu tinha 16, né? Quando eu fui fazer o primeiro trabalho na noite, mentindo que tinha 18. Coloquei a roupa do meu pai, né? Então, sapato apertado e camisa e calça bem folgada. Sim. Meu pai tem 1,72 de altura, tem 1,88, né? Então, imagino que você era pequeno naquela época, o seu pai era muito grande. Então imagina. E o meu pé, né? 43 já. Sim. Com 15, 16 anos, calçando um sapato 41 a noite inteira. Você nunca pensou em falar, cara, ou é isso, ou eu vou trabalhar com coquetelaria? Eu acho que eu preciso trocar essa palavra, enfim. Vamos lá. Com drinks. Sim. Drinks. Então vamos lá, você nunca pensou em, cara, ou vai ser trabalhar com drinks ou jogar basquete? Não. Quando eu era moleque, tinha o sonho do jogador de futebol, como todos. Mas eu tinha total consciência que eu não tinha habilidade e esforço para tanto, né? Que eu nem sempre habilidade, mas eu não ia seguir. Foi isso, eu fui trabalhar com ele como segurança, tá? Da boate. Só que teve uma coisa bem engraçada. Que eu cheguei lá bem magro, né? E o gerente da casa, uma casa noturna aí, certo, né? De amigas, enfim. E o gerente falou, nossa, esse cara é muito magro e feio. Podia ter parado no magro, né? Exato, só o magro já... Você nem dormir mal com isso, né? Certo. Isso mexeu tanto comigo que acho que a minha autoestima é abalada até hoje por causa desse cara. E ele chegou e pegou o barman, que era um pouco mais fortinho, né? Um pouco não, muito mais comparado comigo. E falou, olha, você vai trabalhar de segurança hoje. E perguntou pra mim, você trabalha em bar? E eu instintivamente falei, você vai pagar quanto? E ele falou, 40 à noite. E eu ganhava R$10 à noite carregando o caminhão, né? Pronto. Aí eu falei, pô, tô rico. Estourei. Aí eu falei, trabalho em bar sim, cara, trabalho em vários bares, né? Óbvio que ele sabia que eu tava mentindo, mas não tinha mão de obra. E foi assim, minha primeira noite até os dias de hoje, né? Até você falou, se eu pensei em um momento da minha vida, vou viver disso, foi meio que recente. Eu falei, olha, vou viver disso de verdade, porque eu acumulei outras profissões, sempre emparelhando com um bartender, mas de falar, olha, eu levo jeito para isso, eu enxergo uma brecha no mercado, que isso é importante, onde eu posso crescer. O fato da minha religião, eu sou budista, né? Minha filosofia de vida, melhor dizendo, ela tenta eliminar o ego, ou trabalhar o seu ego, uma vez que é muito difícil você eliminar, para algo maior. Difícil falar assim, né? Num podcast de coquetelaria sobre o budismo. Certo. Mas enfim, quem é budista acho que acho que um outro episódio sobre religião e bons drinks em cima de um balcão, enfim. Enfim, aí eu observei que eu falei, olha, eu acho que tem os caras tops que eu admirava. Muitos, tá? Não todos, mas muitos tinham um ego muito inflado, cara. Eu falei, nossa, esses caras, tipo, pô, são... Cara, um peão qualificado, né? Um cara... que tem Sim. seu teto ali de 3 mil no máximo e o cara tá se achando o Pelé do balcão. E certo. eu falei, acho que dá uma brecha aí pra mim. Foi assim. Entendi. E aí você começou trabalhando nessas casas e depois você pensou em realmente sofisticar mais a sua forma de trabalho, porque a gente, cara, eu que sou um leigo sobre isso, tá, e muitas pessoas também não têm muito conhecimento, acabam diferenciando muito, né, de separar o simples atendente de um restaurante, né, o garçom, de um bartender que tem a profissão, que estudou aquilo, às vezes estudou turismo, fez cursos específicos para aquilo. Sim, você falou, cara, às vezes estudou turismo. Né? Pois é, mas é o que acontece, né? Às vezes o cara não estudou e aprende ali na rua mesmo. E você tentou buscar esse viés de, não, vou tentar defender um pouco mais a profissão e buscar um espaço que talvez não
não tinha naquela época de só simplesmente um cara que faz os drinks ali no bar, ninguém, lembra daquele cara porque ele atendeu de uma forma diferente ou contou aquela história. Sim. Eu sou muito feliz pela minha decisão dessa profissão, porque os clientes me ajudaram muito, né? Como hoje estamos aqui num podcast, surgiu de uma relação de cliente, eu tento sempre passar essa relação, enxergar você como uma pessoa e mostrar que eu sou uma pessoa também. Embora eu tenha trabalhado em alguns restaurantes finos e tal, um que eu tenho muito apreço, não vou citar nomes, eu quero patrocínio, né? Para eu falar tem que me dar um jantar. E eu me senti um pouco preso por isso, por você não poder ter uma relação mais íntima, digamos assim. Você não pode perguntar às vezes o que aconteceu com o cara que está chorando, né? E aqui não, eu pergunto se o cara tá chorando, ofereço o lenço e acabou, põe pra deitar no sofá ali e acabou. Exato. E oferece outro drink, inclusive. Ofereço um drink, né? Muitas vezes até você tem essa liberdade, quando você tem seu próprio bar, de oferecer uma cortesia que você não tem trabalhando para os outros, né? E aí, você falou de ter o seu próprio bar. Você veio de lá e hoje você está aqui no centro, você tem o seu bar, você administra tudo aqui, como que funciona? Eu administro tudo aqui. O bar sou eu, né? Entendi. E você tinha esse sonho, cara, realmente de ter o seu bar e tipo fazer dessa forma hoje como tá aqui? É que a gente vai também evoluindo de acordo com o que a gente vai conquistando, né? Mas porque eu como cliente, cara, realmente foi uma das poucas experiências que eu tive de você realmente estar com um bartender, o cara conta a história na frente do drink, então essa preocupação de ver se o cara tá um pouco mais interessado e tentar explicar um pouco mais. Então ter o bar já pensando nisso já era um sonho seu? Sim, eu tinha, mas era muito distante. Era um sonho que eu falava daqui a 15 anos e nunca em São Paulo. Sim. Porque eu pensava que era saturado o mercado. Eu falava, olha, é muito caro tudo, concorrência. Mas sempre quis ter um lugar que eu conseguisse dar minha cara, né? E a minha cara é conversar com as pessoas, né? E você imaginava que aqui no centro, por ser, né, a gente que trabalha aqui no centro e conhece o tipo de público que vem aqui, um público mais executivo, mais corrido, à noite fica um público mais hostil, mais periférico. Você imaginava que ia ter espaço para um tipo de bar com os drinks mais finos aqui? Sim, você tem algumas referências, né, de bares, de novo, só vou citar nomes se for patrocinado, mas de bares clássicos que vingaram bastante no centro. Mas você tem no centro você acompanha a tendência do público, né? Eu falo que o centro é algo tão prático em termos de você mapear o cliente. É muito fácil você identificar, ao mesmo tempo muito difícil. Então, se você monta uma lanchonete no centro, você tem que saber se você vai atender o dono da Ferrari ou flanelinha. Certo. Você já vai saber isso. Uma das estratégias é o preço, outras a qualidade do serviço. Por naturalmente já ser um bar escondido, um speakeasy, em cima de uma barbearia, com a fachada linda. Isso já inibe um pouco, mas não deixa de entrar a galera do funk aqui, cara. Mas faz parte, né? O que a gente tenta fazer é manter um padrão de atendimento e muita gente não gosta desse meu padrão de atendimento. Tem cara que eu vou conversar sobre o drink e o cara fala, cara, me vê o meu chevette logo. Eu falo, nem faço chevette. E assim vai. E você acaba educando esse tipo de cliente também? Às vezes já aconteceu de você ter clientes que não conheciam muito sobre a bebida, acaba tomando aquela bebida mais regular, ou ficava só talvez numa caipirinha, ou só numa cerveja, e de repente o cara começou a ter esse paladar mais aguçado por causa de você. Como que isso acontece? E se isso acontece, é a sua realização ali, você educar as pessoas a aprenderem a beber bem? Sim, é uma até responsabilidade, né, do bartender, do profissional de bar, essa educação. Mas o cara que só quer tomar caipirinha, ele tem um medo quando você fala de um dry martini. Nossa, um nome meio, eu não vou tomar, deve ser muito caro, deve ser um sabor que eu não vou gostar. Faça da sua caipirinha a melhor experiência para ele. Mostra para ele como que você faz, como você macera o limão, como você coloca os gomos para cima, quantas colheres de açúcar. Fala da caipirinha para ele. Se ele gosta de tomar uma cerveja, fala sobre a temperatura, fala do que é uma pilsen, faz uma michelada para ele, né? Coloca ali o seu sal, sua pimenta, brinca um pouquinho com o paladar dele.
mostra que é acessível para ele. Eu acho que esse é o dever do bartender. Acho que no Brasil, principalmente, o dever de um bartender é fazer uma boa caipirinha. Acho que é a primeira lição grande na vida que ele tem que ter, certo? Sim. E aí você falou que você foi para Cuba. Como que foi lá em Cuba? Eles tomam caipirinha? Você chegou a fazer drink lá? Como é que foi essa viagem? Pô, como eu falei, eu daria um canal só sobre acho que dá também outro episódio só sobre a viagem em Cuba. Só sobre a viagem, mas Mas você foi para estudar drinks? Sim. Certo. Esse parênteses aí da caipirinha, eles fazem a caipirinha, eles usam lá uma aguardente, né? A cachaça é uma aguardente. Toda aguardente é o destilado proveniente da cana. Certo. Mas eles usam lá, chama de aguardente, não é nossa cachaça, né? Por questões de legislação, lá tem que atingir certos quesitos para ser a cachaça, né? Não vou estender aqui mesmo porque eu não sou perito em cachaça. Certo. Posso estar falando uma besteira antes de consultar minhas agendas. Mas eles usam lá e fazem de uma forma que não fazemos aqui, digamos, de forma correta, que aqui a forma correta é um drink montado, ele direto no copo, você macera, lá eles fazem batido, então aumenta a diluição, aumenta o amargor. E eu fiz sim, cara, fiz em alguns bares, quase todos assim que eu tive a oportunidade, eu dei um toque da caipirinha e eles recebiam muito bem. Muito diferente aqui do Brasil. Se você for dar um toque no drink de um barman aqui, o cara diz, então os bartenders não gostam de ser criticados pela caipirinha. Mas nem de nenhum drink. Nenhum drink. Vai Eles ao não tem bar, não tem esse negócio de querer aprender, às vezes. Não, tem um falso isso. Assim, tipo, você chega, dá uma dica, o cara balança. Ah, sim, claro. Aqui acontece o quê? Vamos colocar algumas classes de bartenders. É o que eu enxergo, é o meu ponto de vista. Você tem os caras tops, por algum motivo, mas sim, conhecem, é cara top mesmo, de conhecimento, de recurso, conseguiu viajar, sei lá como, né? Relacionamento, enfim. Relacionamento, conseguiu ganhar o campeonato por relacionamento também, ou competência. Não sei, eu não participei, eu não sei. Você tem esses caras tops. Esses caras, eles se comportam assim como uns caras, tipo, muito acima, assim, eu digo, é muito fechado. E eu não critico isso, não é uma crítica. É uma realidade. Mas é assim que é o mercado. É assim, se eu estiver lá um dia, ou me enxergar, eu vou estar também na minha panela. Sim. Mas essa é uma... Vamos colocar, esse seria o Olimpo dos bartenders. Ok. Mas o que eu fico mais ferrado é o que vem depois, certo. Que eu chamo de fanboy. Os fanboys. Que tipo, se esses caras... Estão no limbo ainda, não chegaram no Olimpo. Exatamente. Se esses caras falarem assim, esses caras do Olimpo, chegar e falar assim, cara, sua caipirinha está errada. Você não pode usar o limão Tahiti. Você tem que usar o limão cravo e acabou. Esse cara vai acatar, mas ele não vai questionar. Ele vai acatar e acabou. Se pega você, bartender, não como cliente não, como um bartender. Eu fui lá, estudei e li realmente um livro muito bom chamado Caçador de Frutas. Até comentei com você, muito bom. Fui fazer meus estudos, conheci plantadores de limão, fui lá e eu falo o seguinte para ele: cara, não deveria usar, é um exemplo, tá? Não deveria usar o limão Tahiti, deveria usar o limão cravo, ponto. Pois esse cara vai me tirar de um jeito, cara. Os fanboy. Porque não, tá aí, porque ele fala que você não é Olimpo. Exatamente. Vamos lá, um cara dos tops coloca no Instagram, faça uma pergunta para mim. Eu não me empolgo muito de fazer uma pergunta. Por que eu não me empolgo? Porque eu já sei do cara, o cara é top, eu vejo muitas coisas dele. Sim. Às vezes eu pergunto, sim, coisas pontuais e poucos me respondem. Você sabe que ali é uma ação também de marketing que ele está fazendo. Sim. Para gerar um buzz ali, enfim, na página, normal. Teve polêmica, falamos de polêmica? Polêmica. Ok, polêmica, vamos lá. Polêmica. Sirene vermelha. Um bartender dos tops que se acha no Olimpo, né? Tô usando o Olimpo, mas eu não enxergo isso, é mais para uma metáfora. Sim. Para ilustrar. Ele postou perguntando que queria um patrocínio e eu falei para ele: qual patrocínio você quer? Ele: qualquer um. E eu, com o dinheiro, né? Falei: então tá bom, te patrocínio. O cara não me respondeu. Então esses caras não querem patrocínio, ele quer chamar a atenção de alguma coisa. Sim. Então, sabe, eu nem dou muita atenção. Agora, quando um cara que está começando, ele fala assim:
me pergunta alguma coisa, eu posto no Instagram, aquele cara de 800 seguidores e tal. Sim. Eu faço questão de ir lá e falar pro cara onde você quer chegar, qual drink que você gosta de fazer. Eu gosto de interagir com essa galera. Eu acho legal essa galera se fortalecer, mas não é o que acontece. A galera é fanboy. Tem muitos bartenders, eu ofereço pro bartender aqui, ó. Vai pro ar isso aí, ó, vou falar. Vai, vamos lá. O bartender que vem aqui no bar, eu ofereço para ele um corte de graça, o primeiro corte. Certo. Cara, na boa, se alguém me oferece um corte de graça, eu vou correndo. Eu tô ganhando alguma coisa. Mas não, eles não vêm. Não vem. Nem respondem. Olha aí. Então, tipo... Não tem muito esse preciosismo, né? Essa coisa muito de... Acho que isso vem também... Isso vem desse glamour do bartender, daquela coisa de ser uma arte meio obscura, no sentido de que nem todo mundo sabe, não é uma coisa que todo mundo vê no dia a dia. Não são todos os bares que servem as bebidas dessa forma, porque, por exemplo, a caipirinha, que é uma bebida famosa brasileira, você tem, acho que milhares, talvez milhões de bares que servem, mas os que servem corretamente dentro de um manual, uma apresentação, são pouquíssimos. Então vem disso talvez, esse glamour dos caras. Eu virei bartender, agora eu sei mais do que os outros só porque eu... Sim, total, é o ego, né, cara? Quando você aprende qualquer coisa, você acha que você é o dono da verdade absoluta. Mas tem umas coisas boas desse glamour também, né? De como... Porque isso te ajuda a se relacionar melhor, talvez, com o cliente, até com as pessoas, enfim. Como é que foi evoluindo o seu relacionamento com os clientes, assim? Como que você foi, sei lá, talvez buscando mais interações, enfim. Até quando, por exemplo, chega mulheres no seu bar, que eu sei que tem todo esse glamour por volta da mulher que chega lá, aquela clássica cena clichê, que tá lá desamparada e pede um drink, enfim. Como que... Eu ia deixar mais pra frente esse assunto, mas enfim, acabou então. Acho que vamos já entrar pra esse assunto. Já. Como é que é com a mulherada? Vai. Bom, com a mulherada é o seguinte, a dica que eu daria, vamos supor que eu tô te dando um curso aqui, e você me pergunta isso num curso. Professor de coquetelaria, se vier uma mulher pro meu bar, como eu me comporto? Certo. Cara, muita gente fala assim, finja que é um homem. Não, é uma mulher. Pensa sempre o seguinte... Que tem essa dificuldade dos bartenders atender mulheres? Eles têm essa trava? Olha, alguns têm pelo fato de ser homem, né? O homem e a mulher. Sim. Uma coisa de... Aquele exemplo que você deu, uma mulher bonita, que o cara acha bonita e desamparada. Certo. Chega com aquela cara de que está decepcionada com algo. Você tem que entender que ela te procurou ali não para ter uma relação com você. Sim. Ela quer o seu drink. Certo. Acabou. Eu não conheço pessoa que fala, vou sair da minha casa porque eu vou atrás de um bartender. A não ser que já te conhece e tal. Sim. Não, isso em qualquer lugar. Mas talvez... Mas tem aquela mulher que fala, vou sair de casa e vou, talvez, ficar próxima de um bartender para conseguir o que eu preciso nessa noite, que é talvez umas bebidas para arrumar o meu desemparo. Olha, sim, normal. Aí beleza, eu vou estar perto do bartender para beber com melhor qualidade, conversar como homem, né? Eu saio assim, eu saio para qualquer bar que eu vou, deixa eu colar no bartender para ficar bebendo ali, descobrir a manha do bar. Às vezes conseguir umas doses de graça. Umas doses de graça, acontece, isso é uma relação de pessoa. O cara te dá ali uma dosinha, te dá uma dica boa, olha, aquela moça ali tá sozinha, aqueles caras ali são legais. Fala até sobre a casa, enfim, mais coisas, né? Mas tem bartender que às vezes confunde, ele acha que a mulher tá procurando, porque ela tá disparada, tá procurando uma relaçãozinha. E vice-versa, a bartender feminina, eu já fui maltratado, porque eu tô perguntando pra uma moça o que vem nesse coquetel, ela tá achando que eu tô cantando ela. Dando em cima, né? Coisa que não é. Então, o bartender tem que saber que ele tá ali porque o cliente tá ali pelo coquetel, não por ele. Quando ele já tem uma fama, certo? Para quem não só está ouvindo, eles estão fazendo sinal de aspas. Para quem já tem uma fama e o cliente vai atrás do bartender, ele fala, não, ele vem por minha causa. Mas, cara, é pela causa que você faz coquetel, assim, por você como profissional. Pela sua fama como profissional, não por você. É a mesma coisa de um jogo de futebol. Você não vai no estádio para ver, na minha época lá, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, agora, tipo... Você não vai para ver ele e se ele não jogar tá bem. Não, você vai para ver o futebol dele. Sim, tanto que se ele não jogar bem, você vai criticá-lo, enfim. Sim, e se ele sentar do seu lado, você vai falar, nossa, legal, o Neymar sentou do meu lado, mas você foi para ver o jogo.
Então, por mais famoso que você seja, o cliente vai lá porque é o seu coquetel. Ah, mas eu sou bartender top, eu criei tal coisa, eu faço isso. Tá, cara, faz a bebida, foca nisso. Certo. Essa é a minha visão disso. Mas aí quando começa, você vê que a cliente de fato ela se interessa, porque quando você tem um bartender que explica mais, que ele conta mais história, ele acaba sendo um cara interessante, não, ele passa de ser simplesmente o atendente da bebida ali naquele momento e passa a ser uma opção até de uma pessoa interessante para ela conhecer. É a faca de dois gumes, né? Quando você deixa de fazer parte do mobiliário para ser uma pessoa. Sim. Mas você tem que estabelecer uma relação, de certa forma. Você está falando sobre o coquetel. Se ela perguntar se houver um interesse dela, eu acho engraçado isso, porque imagina que eu sou um bartender solteiro e tal. Preza primeiro pela sua profissão. Essa é a minha dica que eu daria. Eu prezo primeiro pela minha profissão. Eu já contei alguns causos aí, né? Que vai ficar para os outros podcasts aí, se esse daí atingir 100 mil inscritos. Mas de estar solteiro e a mulher falar, e aí? E eu prezar pela minha profissão. Sim. Principalmente quando você é dono de bar. E você acaba perdendo cliente às vezes por causa disso? Olha, alguns sim, outros não. Outros muito pelo contrário. Você acaba ganhando. Fala, olha, aquela vez eu estava meio bêbado, nossa, me tratou bem. Mas quando vem a dica que eu dou, final, assim, para resumir. Sim. A mulher chegou desamparada. Ah, legal, bonita, seu tipo. Cara, lembra que ela tá ali pelo seu coquetel. Se você achou ela bonita, se você se interessou por ela, mostra tudo isso no seu coquetel. Foca naquilo ali. Com certeza ela vai perceber de uma forma até sensorial mesmo. É uma coisa... Você consegue captar o que eu tô te falando, sim, né? Sim, cara. Sim, você consegue pôr ali toda a sua vontade. Eu falo, beija essa cliente com o seu coquetel. Cara, sensacional isso. Não que você não faça isso sempre quando você vai entregar, mas eu acho que todo drink dá sempre para melhorar um pouquinho, sempre dá para dar uma incrementada, talvez personalizar para aquele cliente. Exatamente. Ali, talvez pegar uma coisa que a pessoa falou, se ela tem às vezes você sentiu numa breve conversa ali que ela tem uma sensibilidade para alguma coisa ou outra, enfim, algum ingrediente ou outro, e você talvez personalizar aquilo. Sim. Acho que isso é uma forma também de você... Que não há nada mais desagradável do que você não estar querendo nada Sim. de relacionamento sexual, seja, e alguém insinuar isso. Eu acho muito desagradável, até para nós homens. Sim. É desagradável quando você está de boa, né? Você Exato. fala, e vem uma pessoa até do seu perfil mesmo. Exato. E ainda acaba sendo mais desagradável ainda quando é do seu perfil. Que você fala, se fosse em outra situação... Talvez dava, mas aconteceu isso. Então eu acho muito desagradável. Você tem que tomar um cuidado extremo. Certo. Principalmente se você trabalha para você mesmo. Se você trabalha para os outros, você é mandado embora e acabou, né? Exato. E quando você trabalha para você mesmo, isso pode gerar um processo, queimar sua casa. Os clientes acabam te mandando embora, né? Exatamente. Mas isso, ok, a gente está falando do público que a gente conhece, convive aqui, mas em Cuba é diferente a relação? Olha, eu não vi bartender mulher, né, barwoman, como gostam de falar, se insinuando para mim. Certo. Muito pelo contrário, eu conheci mulheres lindas ali, que a maioria casada, né? E não teve insinuação. Teve ali de dançar, né? Teve o famoso vídeo do funk de Cuba, né? Que algumas pessoas viram. Mas nada... talvez por eu ser um profissional da área também. Eu queria saber mais a diferença, assim, se lá realmente também tem essa coisa... Como é que funciona esse glamour do balcão? Lá é muito turístico, né? Certo. Muito turístico. A Havana é muito turística, assim, da coquetelaria. A galera vai pra lá pra beber. E pra quem não sabe, gente, né? Cuba é berço de alguns drinks, né? Sim. Clássicos. Acho que foi por isso, principalmente, que você sonhou e acabou indo pra lá. Daiquiri, Mojito. O escritor Ernest Hemingway colocou Cuba no mapa de um jeito e colocou a coquetelaria de Cuba também. Então, para quem também quer seguir na carreira de bartender, visitar Cuba seria uma lição de casa, assim. Poderia pôr como um puta pontapé inicial, né? Tudo, a questão de sociopolítica, socioeconômica do país, para você entender como se bebe em um país socialista, para você entender como as pessoas se tratam quando o capitalismo não impera. Eu acho bem interessante isso.
A educação. Os brasileiros se acham hospitaleiro. Posso falar com propriedade. Eu fiz turismo e hospitalidade. Talvez o único bartender, me corrija alguém aí. Eu sou o único bartender formado em hospitalidade aí no Brasil que eu conheço. Certo. Então, gente, quem quiser, está ouvindo aqui e quiser visitar o Rômulo, as portas da casa dele estão sempre abertas, porque ele é formado em hospitalidade, então é um excelente anfitrião. O desafio é uma queda de braço aqui. Ok. Então, o brasileiro se acha hospitaleiro. Só que é o seguinte, ele não respeita muito a cultura de quem vem de fora. Um exemplo, você fala, brasileiro chega, abraça, o europeu odeia isso, é meio frio. Estamos falando de 2 homens, tá? Não vamos falar do europeu que vem atrás da mulher, não. 2 homens ali, ele não gosta daquele calor todo. Sim, até para se cumprimentar, né? Enfim, até por uma característica mesmo da Europa ser um continente que também tem temperaturas mais frias, então isso vem uma coisa histórica, cultural e também na questão de temperatura, né? Então, assim, em Cuba eu vi já essa questão da hospitalidade muito mais aflorada e bem trabalhada. São calorosos, mas... Não seria o calor, seria o justo, te atende da forma justa. Eu passei por algumas gafes, né, por questões culturais. Pode fazer, né, uma adenda aqui, né? Claro. Vamos lá. Grande diferença do Brasil para Cuba em bar. Certo. É o que eu... Um tópico aí. Ok. Grande diferença. Aqui no Brasil, em relação normal, não só em bar, mas normal. Mas vamos imaginar num bar, para ilustrar. Certo. Mesmo porque isso aqui é um podcast sobre bar. Ok. Você chega aqui, tem eu como um bartender, estou fazendo um drink. Você quer quebrar o gelo, o que você faz? Você faz uma piada. Certo. Isso é normal, aí eu vou dar risada, a gente ri junto e quebra aquele primeiro contato. Você chega, tem um pessoal bebendo aqui, você brinca, fala assim, pago 10 rodadas para todo mundo ri e te coloca no grupo. Uhum. Pois em Cuba não era assim, cara, aí eu descobri da pior forma possível. Em Cuba, se você chega e fala pro cara isso, as 10 primeiras rodadas por minha conta, o cara já pega a caderneta e anota, cara. O cara já chega e não tem essa. Que foi o que eu passei lá na Bodeguita del Medio, onde nasceu o Mojito. Eu cheguei, estavam lá, e tem umas fotos disso aí, é incrível. Eles estavam pré-preparando lá os mojitos, que tem um grande volume de saída. E eu brinquei, eu falei assim, esses mojitos são todos pra mim? Cheguei assim, né? E 2 tiozão falou, agora são. E já anotaram assim, começaram a fazer os mojitos. Você teve que pagar todos. Não, aí eu falei, quantos mojitos tem aí? Aí ele falou, 28. Eu falei, então põe mais 2 que eu só bebo número fechado. Você já foi, já deu aquela... Porque eu tinha uns trunfos. Um trunfo era a cachaça que eu tinha na mochila e sabia que o pessoal queria. E eu comecei a beber e tal. No 12º, ele falou assim, você vai pagar, né? Aí eu falei, não vou pagar com dinheiro. Vou pagar porque eu tenho na mochila. Tomei mais alguns e ele falou, eu quero ver o que você tem. Quando eu puxei a cachaça, aí foi quebrado o gelo. Até então, ele estava me olhando com desconfiança, mal-humorado, e eu retrucando também. Eu lembro que eu fui pegar o 4º, 5º copo. Eu falei, dá o copo ali pra mim, que estava um pouco distante. E ele falou, o quê? Eu falei, o que nada? O copo. Porque eu também, né, estava sendo meio que maltratado, eu tratei mal também. Mas quando eu tirei a cachaça e coloquei no balcão... Aí só sorrisos. Só sorrisos. Eu já fui visto de outra forma. Quando eu fui pagar... E provavelmente ele identificou que você era brasileiro. Total, né? Brasileiro não tem jeito. E aí ele chegou e falou, olha, cara, não precisa pagar. Aí quebrou o gelo, porque ele entendeu que eu estava ali na boa intenção de presenteá-los, me deram presentes. E foi sucesso. Então, no Brasil já não funcionaria disso aqui. Você bebe aqui no bar, vai no meu bar, você bebe e fala, tem um presente aqui. Fala, você que não paga não para ver o presente. Então, porque a gente vive no capitalismo, eu pago contas. Lá não, lá é um bar do governo, lá os caras têm como ter esse jogo de cintura. Sim. E que outros bares você visitou lá, que teve uma história assim, uma interação? Você chegou a fazer drinks lá para os caras? Como é que foi? Sim. Na Bodeguita mesmo eu fiz uma caipirinha para eles. Na Floridita, para mim, Floridita é o bar que nasceu da Daiquiri. E tem uma estátua do Hemingway lá em tamanho real. Não sei se é tamanho real, porque tá meio grande, mas enfim. Então eu fiz lá foi o que eu tive mais essa relação. É o bar que eu mais quis conhecer, de fato.
Floridita. Eu já saí daqui querendo conhecer lá. Certo. E, nossa, foi fantástico, cara. Eu chorei muito lá. Eu encontrei o Boulos lá, né? Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, ô Boulos. Tava lá, né? Tava lá. Mas como é que foi que você chegou lá e falou, quero fazer uma... Porque é um bar clássico, né? É um bar que você não chega lá entrando na cozinha. Como você chegou assim? Esse primeiro você contou, fez esse jogo. E como é que foi, né? Eu tinha uma estratégia para fazer uma boa relação com os bartenders em Cuba. E era bem suicida. Que era o quê? Eu pedia uma caipirinha para todos os bares. E eles iam fazendo a caipirinha, e por melhor que tivesse sendo feita, eu falava, tipo, eu ficava assim, ó, não, balançando a cabeça, fazendo caras e bocas. Isso incomodava, óbvio, né? O cara tá fazendo, você tá assim. E quando eles me serviam, podia estar a melhor caipirinha que eu já tomei na vida. Eu bebia, empurrava o copo e... credo. Nossa, isso irritava alguns bartenders. Qualquer um, na verdade, né? E na Floridita não foi diferente. Quando eu fiz isso, eu já tinha feito isso em outros bares. Quando eu fiz isso, o bartender, hoje, minha amiga Rolando. Hoje, meu amigo, você estava aqui quando ele ligou, né? Sim, foi aquele cara. Você vê o grau de amizade que a gente chegou, né? Caraca. Mas, a princípio, quando eu fiz isso, ele já falou, o quê? O quê? Eu falei, olha, só quer caipirinha? Ele, sim. Eu falei, só que não é caipirinha. E ele simplesmente falou, vem aqui e faz melhor. Simplesmente, puto da vida, faz aqui e vem aqui e faz melhor. Já deu abertura já pra você fazer. Era só o que você queria ouvir. Era só o que eu queria ouvir. Aí fui lá, gravei vídeo tal, e eu fui fazer. E quando eu comecei a fazer, tem até o vídeo, é bem engraçado, só que tá muito, muito baixo quando ele fala. Eu tô no meio do processo, ele fala, vai um pi aí, né? Esse filho da puta é um bartender. Ele fala num bom espanhol, né? E o filho da puta é um bartender. E eu, bem na hora ali, fazendo, e ele fala do meu lado. Tem uma moça gravando e eu fazendo a caipirinha. Pela habilidade, pego o limão e tal. Sim. Pelo corte. E eu ofereço pra ele a caipirinha, ele não bebe. E aí a mulher que tava filmando bebeu, o marido dela bebeu, pediu outro, aí ele falou, faz aí. Eu fiz 20 caipirinhas nesse dia, por aí. E ele bebeu uma delas. Eu fui entregar pra alguém, ele bebeu. E ele falou, agora eu vou te passar a receita do daiquiri. E passou a receita do daiquiri. A gente fez tanta amizade, trocou tanto presente. Era o que você queria, na verdade, saindo daqui. Era o que você conseguiu da forma mais criativa possível. E para eles é uma honra também aprender com um brasileiro, um bartender brasileiro, como fazer uma caipirinha. Alguns bartenders brasileiros já foram para Cuba, eu acompanho, um até específico, eu pedi umas dicas. Ele me deu a melhor dica, né? Tipo, não vou te dar dica nenhuma, vai lá e viva Cuba. Sim. Foi muito boa essa dica. De verdade, não é ironia. Mas nenhum com esse intuito. Isso eles falavam pra mim. Não chegou nenhum aqui com essa gana de aprendizado. E eu fui pra isso, cara. Foi um esforço tremendo que eu fiz pra ir pra lá. Não só econômico, mas tem toda a questão cultural. Minha família não tem a cultura de ir pra fora do país e tal. Então eu fui meio que o primeiro da minha família de casa mesmo a pegar a mochila e vou lá aprender e eu volto. Então... E agora qual seria o próximo destino que você faria? Cara, já estava acertado, né? Se não fosse a pandemia. A pandemia, certo. Era Nova York, depois Itália, eu ia para Turim primeiro, depois ia fazer... E depois Seul, Coreia do Sul. Já estava acertado. Cara, Seul, porque Nova York eu até entendo, né? Já estive lá, experimentei alguns drinks. A Itália não foi. Agora Seul. Exatamente por isso. O que tem lá? Exatamente por isso. E não vale a pena só ir buscar pelo Google, né? Tem que ir lá, pisar e ver. Tem que ir ver, exatamente. Cuba, eu vou em vários bares aqui que quer me ensinar e é assim que faz lá e eu sempre falo, você foi lá? Pronto. Vai ver. Não fala de uma forma arrogante. Sim. Fala assim, vai ver, você está falando coisa errada, como eu falei. Sim. A minha vida toda. Porque lê muito às vezes e as pessoas falam que é assim que acontece lá, mas só mesmo em loco que você acaba reproduzindo como é de fato. Cara, que legal, cara, Nova York. Que drinks que tem fora de Cuba que você gostaria de ver no bar, assim, pô, aprendi clássico aqui, enfim. O Manhattan, cara. Eu acho que quando eu tive essa ideia de viajar mesmo, ir para trás dos drinks feitos, Manhattan. É um drink muito simples, né? A forma de fazer ele, né? É o whisky americano, né? O whisky à base de centeio ou de milho, o bourbon, um rye, com o bitter, né? Que a gente usa angostura aqui, e o vermouth rosso.
O Manhattan, ele é famoso não só por ser um drink muito apreciado, enfim, mas ele é relacionado com algumas figuras de celebridades, enfim, até de livros ou do cinema. Sim. A mãe do Churchill, né? Falam que foi a criadora do Manhattan, uma das versões. Sim. Fala que foi. Enfim, é um drink. Né? Eu comparo que assim, é um drink Erasmo Carlos. Certo. Por quê? O Dry Martini, que é o rei dos coquetéis, seria o Roberto Carlos. Seria o Robertão. Que é o mais famoso. Né? Enfim. Tipo, é o melhor. Mas o que eu gosto de verdade mesmo, e até tão antigo quanto, se não for mais antigo, acho que é até mais antigo que o Dry, é o Manhattan. Então eu falo, é o Erasmo Carlos. Quem levou a fama toda foi o Roberto, mas ele sempre esteve ali junto, né? Então o Manhattan eu queria ver como é feito mesmo, cada detalhe. O mais fácil de você fazer também é o mais fácil de você errar. Certo. Pela simplicidade. Aí vai de notas, da temperatura. Armazenamento, enfim. O Manhattan é muito temperatura, de você deixar tudo gelado. É um drink que tem que estar bem gelado, como é um drink dry, né? Ele é seco, ele não vai gelo na taça. Hoje já vi muita gente fazendo com gelo, mas quando eu aprendi não ia gelo na taça. Certo. Ele tem que estar gelado por muito tempo. Então a taça tem que estar bem gelada, ele tem que estar preparado numa temperatura bem legal. Uhum. Mas... seria um drink mais sofisticado, né? Apesar de você falar que ser simples, mas tem todo um complexo por trás. Agora, tem drinks que as pessoas até fazem em casa, que as pessoas às vezes fazem de um jeito e às vezes um simples toque de um bartender mudaria muito, né? Mas você pode falar da sua experiência. Exatamente, eu já tive. Estava com os amigos e as pessoas tomavam um drink com gin tônica e eu mandei mensagem rapidamente pro Rômulo, cara, me ajuda, eu preciso ajudar aqui e tal, porque eu falei que conheço um bartender e tal, enfim, ele fala, cara, põe isso de dose, põe isso de gelo, isso de água. E o pessoal falou, nossa, onde você aprendeu? E você viu querendo mandar aquela mala, né? Não, eu estudei, não, eu não entendo nada de bebida, enfim, tem um amigo que é bartender e me deu essa dica. Mas é incrível como uma simples instrução básica você consegue. E aí, cara, eu queria que você desse uma dica de um drink, não sei se pode ser a gin tônica, eu falei aqui, mas uma clássica, mas talvez a caipirinha, uma dica, que normalmente as pessoas não fazem ou erram e que você poderia passar essa receita. Claro que na execução sempre muda, né? Mas assim, para as pessoas aprenderem um pouco mais, talvez uma dica para poder incrementar talvez um drink. Vamos da caipirinha então, a dica da caipirinha? Acho que a caipirinha é mais clássica, né? Sim, do Brasil é o coquetel mais clássico, mais conhecido. Porque você falou em um momento, né, sobre como que você apresenta, né? Como que você... na questão realmente de você como você apresenta mesmo para o cliente, né? Mas a questão de receita mesmo, que dica que você daria assim? Tá, não vou enfeitar aqui como algumas pessoas fariam de inventar a roda, né? Certo. Usa-se o limão Tahiti, é o mais comum que a gente tem. Ele tem uma grande vantagem por ser uma fruta híbrida, ele não tem semente. Então já iria para o limão, né? Ele já... Então vamos lá, vamos focar na fruta. Certo. Uma boa escolha da fruta, ela tem que ter uma casca lisa, brilhante, não pode ser aquela rugosa, meio turva. As pessoas às vezes não ligam pra isso, né? Pega só o limão lá e já era. Você tem que dar uma apertadinha nele, sentir ele um pouco mole. Sim. Não muito, né? Aquele que você... tem coisa errada aqui. Sim. Então você pegar uma fruta boa, já no mercado ou na feira, se você for comprar. Óbvio que... mas a fruta sem agrotóxico, a fruta do pomar, do Zezinho, lógico, muito melhor. Sim. Até por você evitar impurezas que obviamente tem em qualquer produto que passa por uma escala industrial. Leia Caçador de Frutas. De quem que é o Adam Galder, se eu não me engano. Okay. Uma coisa assim, enfim. Depois tá aí nos links, né? Não tem aquela coisa. Exato, então, descrição embaixo. Na descrição, põe nos comentários. Então, a escolha da fruta. Depois da fruta, você vai pro açúcar. Eu acho que não tem segredo também. Muita gente fala xarope de açúcar é o certo, não o açúcar refinado. O porquê que tem essa questão do xarope de açúcar com açúcar refinado? Porque a gente baseia muita coquetelaria na coquetelaria europeia. Certo. E lá não tem açúcar refinado. Lá você só tem os torrões. E ele tem que diluir e fazer o xarope para usar na coquetelaria. A gente tem o refinado, cabe muito bem, ele fica homogêneo na bebida, tranquilo. Então,
não vejo a obrigatoriedade de fazer um xarope para a caipirinha. Eu acho até bacana o refinado, por ele ficar um pouquinho no fundo e você conseguir dosar a quantidade de açúcar com o seu mexedor enquanto você bebe a caipirinha. Eu não gosto de muito doce, por exemplo, então eu ponho, quiser um pouquinho mais de açúcar, eu levanto com o mexedor, se eu não quiser eu tomo daquele jeito. Certo. Então, vocês verem, ó, já estamos há uns 5 minutos ele explicando uma simples receita de um simples drink, a caipirinha, para você ver que como você pode ter uma ciência muito mais profunda num drink que às vezes você indo num bar aí você toma de forma banal. Aí pega seu tio, cachaceiro, faz uma caipirinha mais gostosa, é assim que Exato, acontece. Uma dica também que muita gente faz, tira a casca, não tira a casca. Certo. Não machuque a casca. Então na hora de você cortar o limão, a gente usa o corte à francesa, que é cortar no meio 2 vezes, ele ficando 4 partes. Sim. E você macera levemente a parte da polpa, só para retirar o suco. Então sem magoar a casca. Magoar a casca é que amarga a caipirinha. E um limão de má qualidade. Geralmente tem aquele gosto, né, daquele suco de limão saindo da casca, é mais amargo, né? Exatamente, igual quando você toma aí nos botecos aí, suco de limão que eles batem com a casca, né? Você vê que fica para render mais e fica aquela coisa... até às vezes intragável, né? Sim. Então você pôs açúcar, bastante gelo, né? Muita gente fala, gelo a gosto. Ou muitos clientes falam, dependendo do nível de cultura de coquetelaria que ele tem, falam, põe menos gelo, tem muito gelo. Ele acha que você está roubando ele na dose da cachaça, né? Ele pensa, nossa, ele enche de gelo e põe um pouquinho de cachaça. Mas não é. É um drink para ser bem gelado, é um drink que tem uma vida longa, para você tomar e interagir com ele. E óbvio que é a escolha de uma boa cachaça. Isso, eu tenho algumas marcas de preferência, umas bem comuns e baratas aí que... Sim. Porque tem aquela memória afetiva do cheiro que meu avô tinha. Mas é o grande diferencial da caipirinha? O grande diferencial, na minha opinião, se fosse escolher Sim. é a qualidade da fruta. Certo. Um bom limão. Se você pegar um limão ruim, cara... Estraga uma cachaça boa, talvez. Estraga uma cachaça boa. Lembrando que a cachaça boa não tem nada a ver com preço. Certo. Com prêmios. Que também já é uma outra história de... Exatamente. Já é um outro assunto também para poder ver como escolher bebidas. Acho que já é uma outro nível, mas era mais isso mesmo, uma dica. E, pô, cara, sensacional. Aí para quem gosta muito de caipirinha, acho muito difícil um brasileiro que não tenha provado. Sim. Certo? Aí, como eu diria, ao contrário do Dry Martini do James Bond, né? É mexido e não batido. E não batido, enfim. Na verdade, montado e não batido, né? Com certeza. A gente vai ficando por aqui então. Foi muito interessante essa conversa. Você acha? Tá bom? Não, foi muito boa. E eu sempre aprendo muito com você, cara. Acho que dá pra gente conversar muito mais. Tem muito mais coisa que vem na minha cabeça aqui, mas dá pra gente colocar isso. Então, se você gostou do papo até aqui, com certeza você vai aprender muito mais nos próximos episódios aí que a gente vai lançar. E eu queria que você desse uma dica final para os bartenders em questão de carreira, enfim, de o cara que quer ter um bar, um cara que um dia às vezes está começando como você começou e hoje está vendo você aqui e fala, pô, cara, eu posso começar, enfim. Não seja fanboy. Pronto, começa aí já. Ponto. Fanboy. Tchau, gente, até mais. Não seja fanboy. Desce as letrinhas aí. Inclusive estamos procurando um nome para esse podcast. Acho que já achamos Não Seja Fanboy. Vamos lá. Até um ponto, né, na edição, quando falamos não seja fanboy, dessas letrinhas. Já coloca aqui, tá, enfim. Não seja fanboy, não seja aquele cara que fica... Cara, posso ser mais... Claro. Mais o garoto Maverick da minha quebrada ali. Cara, não seja baba-ovo, não fica pagando um pau pro cara que tá lá porque teve recurso financeiro, porque teve sorte, vai atrás de cara que galgou mesmo, cara que veio do nada, conseguiu com unhas e dentes. Vai acompanhar, né? Meio entristece um pouco a gente que tem um bar hoje, foi bartender, trabalhei em eventos muitos anos. Sim. Entristece você ver que o bartender não liga para sua história, ele acha que porque você não é um famosinho, que ele despreza a sua história, ele despreza um convite seu para cortar o cabelo de graça. É um pouco triste você ver, porque desculpa, mas eu cheguei, eu tenho meu bar, cara, não preciso de você. Sério, eu cheguei aqui, não preciso de você. Certo. Talvez você precise de uma dica de quem tem um bar. Não eu, só precisa de mim, mas talvez você precise de uma dica, se é isso que você quer. Se é o que você não quer, você só quer ser um bartender, trabalhar para os outros mesmo, que não é errado, né? É a sua pegada. Eu quero ser o cara famosinho, trabalho para os outros ali, ser fanboy e achar que sou famoso. Cara, continue, você tá certo, mas
Se você quiser ter um bar, pega dica. Assim que eu cheguei, peguei dicas, estava preparado, estudei, li bastante, postura profissional, porque quando tiver a sua oportunidade, é o que dizem, só é oportunidade quando você está preparado, né? Exatamente. Então, as oportunidades, elas aparecem muito na nossa vida, só que a gente não enxerga, porque a gente não está, às vezes, preparado para aquilo, né? Você nem enxerga aquela oportunidade que está passando ali porque você não está preparado. Então, eu dou o grande exemplo aqui, quando a gente falou de podcast, né? Eu falei pro Zé, que é esse aqui. Falei, Zé, tô querendo fazer o podcast e tal, e você é um cara super preparado, né? Você falou, depois você fala do podcast da sua irmã, deixa o linkzinho aí. Né? Com certeza. A irmã dele faz um podcast sobre economia, né? Isso, sim. E aí já Conexão falou a experiência. Brasil, enfim. O Zé trabalha com marketing, monstro no marketing, então a gente já falou, a oportunidade da gente fazer o negócio porque estávamos preparados, né? Eu com conhecimento da coquetelaria, você com conhecimento de como montar e começar, né? Por mais que não seja o podcast ideal de coquetelaria ainda. Exato. Mas, e eu também não sou da área de podcast, então a gente está meio que improvisando aqui algo. Desculpa, para bater. O microfone é dourado. Começamos agora, mas o microfone é dourado. Não é aquele fonezinho aqui da Sony e tal, nada contra a Sony, enfim. A gente começou bem porque estávamos preparados para começar de alguma forma. Talvez a gente não tenha a visualização que mereça, porque da área, né? Do público que vai gerando, né? Mas da área, por causa disso, a fanboy. Se colocasse o tititi ali do cara, nossa. E eu vou convidar esses caras pra cá, né? Com certeza. Sentado, e a gente vai conversar muito sobre isso ainda. E é isso, é a dica que eu dou aí. Para de ser fanboy. Não fica... Paulo, muito obrigado, cara. É isso, cara. Eu agradeço. É o primeiro de muitos? É o primeiro de muitos? É o primeiro de muitos, se Deus quiser. Muito legal essa experiência, isso aí, para você que está ouvindo, que gosta da cultura de bar, você que já é bartender, enfim, então segue aí um conteúdo de qualidade, viu? De um cara que entende, que pesquisou, que viajou, que foi lá, que viu em loco, e venha conhecer aqui o bar dele, venha experimentar um drink, você vai, cara, se impressionar com a história que ele conta por trás, enfim. E é isso, até a próxima. Isso aí. E até mais. E vamos falar o que? Deixa aí as dicas para o próximo assunto? Já? Então, vai falando aí que, óbvio, né? Mandem o feedback de vocês, o que vocês acharam ou não. Dicas para os próximos assuntos. Se algum assunto que a gente falou ficou mais confuso, assim, né, valeria um outro episódio, enfim. Sim. Manda aí, enfim, tudo que vocês acharem. Primeiro, tô meio nervoso, embora não pareça, a gente não bebeu, tá sóbrio. Não, a gente tá tranquilo aqui, que isso, não. Só na coquinha aqui e tal. Imagina. É isso, valeu, obrigado, cara. Zé. Mais uma vez. Tamo junto. Primeiro de muitos, né? É isso aí.